Alô, alô, esmeraldinos e esmeraldinas. Muito bom estar aqui com você para falar das coisas do Goiás, das cores do Goiás. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a sua inscrição, que você venha inscrever no canal, que você venha mandar mensagem e deixar aquele joinha, valeu? Pessoal, eu estive ausente algumas semanas, né? 2 ou 3 semanas. Eu tive que fazer uma cirurgia, né, dentária, né? Fazer alguns enxertos, fazendo implante dentário. Aí eu tive que ficar afastado um tempinho, beleza? Mas nós estamos aqui retornando novamente e pedindo o seu apoio, e pedindo a sua inscrição, né? Que você venha inscrever no canal, né? Falando aqui novamente, que você venha mandar mensagem e deixar o joinha pra gente aqui. Pessoal, eu gostaria de estar passando aqui para vocês algumas informações do Goiás. Né? O Goiás não vem bem na Série B, perdeu 4 jogos consecutivos, né? Eu vi o jogo do Goiás e do Fortaleza. O Goiás, no primeiro tempo, praticamente massacrou o Fortaleza. O Goiás está parecendo aquele time bipolar. No primeiro tempo, o Goiás massacrou o Fortaleza. No segundo tempo, levou de 4-1. Levou 4 gols. No segundo tempo, foi o contrário. No segundo tempo, o Fortaleza massacrou o Goiás. Aí a gente se pergunta, né, o que está faltando para o Goiás? Será que é preparo físico? Porque no primeiro tempo, o Goiás jogou muito, jogou muita bola, correu o jogo todo. Os 45 minutos do primeiro tempo, o Goiás colocou o Fortaleza na roda. Desculpa. O Goiás teve 70% de posse de bola. Jogou muita bola. O Goiás jogou muita bola no primeiro tempo. E no segundo tempo, aquele vexame, aquela vergonha. Como eu falei aqui para vocês, o Goiás está parecendo um time bipolar. Não dá para entender o que está acontecendo. O Daniel Paulista ele tem que encontrar novamente uma formação ideal para o Goiás. Porque eu prestei atenção, eu venho prestando atenção no time do Goiás. Depois que o Goiás passou a jogar com 4 homens de meio de campo, o Goiás vem jogando, vem deixando a desejar. E principalmente na questão física. Porque quando o Goiás jogava com 3 jogadores, com 3 atacantes, 3 jogadores de meio de campo, o Goiás tinha uma marcação muito melhor do que agora, do que com 4 jogadores de meio de campo. Por quê? Eu vou falar o motivo. Porque o Lucas Lima não é um jogador que marca tão bem. Ele não é um jogador que volta para marcar. Ele até ajuda na marcação, mas ele não tem pulmão para jogar primeiro e segundo tempo marcando. O Lucas Rodrigues, no Goiânia, ele foi o primeiro homem de meio de campo do Goiás, ele foi o primeiro volante. Na minha opinião, tinha que voltar o Lucas Rodrigues novamente para fazer o primeiro homem de meio de campo, principalmente com essas ausências que o Goiás vai ter, tá tendo agora, né? Vai ter. Né? Parece que informações dão contas aí que o Lourenço e o Felipe Machado vão ficar quase 2 meses fora. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, o Daniel Paulista teria que voltar o Lucas Rodrigues a fazer o primeiro homem de meio de campo, primeiro volante, o GG o segundo volante e o Baldória o segundo homem de meio de campo ali. Para mim, o meio de campo do Goiás tinha que ser o Lucas Rodrigues, Baldória, GG e Lucas Lima. E o ataque, infelizmente, como o Goiás ainda não tem aquele jogador ainda de beirada, aquele jogador que desequilibra. Gente, infelizmente, eu vou ter que falar de um jogador que saiu há muito tempo do Goiás e depois que esse jogador saiu do Goiás, o Goiás caiu de produção. O Goiás tanto perdeu na marcação como no ataque, que é o Jajá. Infelizmente, eu vou ter que falar isso. O Goiás vendeu ele muito bem vendido, né? Mais de 4 milhões, mas ele está fazendo falta para o Goiás, porque o Pedrinho e o Bruno Sávio não tá jogando nada. Não tá jogando nada. Nem quando entra no segundo tempo, não estão conseguindo jogar. Mostrar o seu futebol. Aí o Goiás se vê na obrigação de jogar com 4 homens de meio de campo, né? Com o Lucas Rodrigues, Baldória, GG e o Lucas Lima. Né? Porque o Goiás perdeu o Lourenço e perdeu o Felipe Machado por contusão.
E o Daniel Paulista vai ter que fazer, vai ter que procurar uma formação ideal para o Goiás. O Daniel, o Daniel Paulista, ele está pecando muito durante o jogo. Quando o Goiás é sufocado no jogo, quando o Goiás está perdendo, ele não consegue encaixar um time, ele não sabe fazer boas trocas durante o jogo. Ele é um ótimo treinador, né, durante a semana, ele faz um bom trabalho durante a semana, escala um bom time, mas quando o Goiás está sendo. Quando precisa dele para ele fazer uma substituição durante o jogo, ele fica perdido. O Daniel Paulista tem que mostrar mais, né? Aqui veio. Beleza, foi campeão goiano, o Goiás ficou 20 jogos invicto, né? Mas agora ele tem que se reinventar. O Daniel Paulista vai ter que se reinventar, vai ter que procurar uma formação ideal para o Goiás, porque do jeito que está aí não dá. 4 derrotas conseguidas, está na zona do rebaixamento na Série B. Ele tem que procurar melhorar esse time, escalar o time ideal. Se não está dando certo com 4 homens no meio de campo, vamos ter que testar de novo 3 jogadores no meio de campo, colocar só 3 jogadores no meio de campo. Né? Nem que para mim, o Lucas Lima tinha que entrar no segundo tempo de todos os jogos do Goiás. Para mim, tinha que ser um jogador de segundo tempo, porque o Baldora mostrou um ótimo futebol lá no primeiro tempo contra o Fortaleza e o Daniel Paulista errou de ter tirado ele. O Baldora estava jogando muito bem. Para mim, o meio de campo, o time ideal do Goiás é o Tadeu, Jean Carlos não, é o Diego Caito, o Lucas Ribeiro, Ramon. Para esse jogo contra o Vila Nova, o próximo jogo do Goiás é contra o Vila Nova. Já é um clássico, né? O maior clássico do Centro-Oeste. E o Goiás, o Nicolas foi expulso. Para esse jogo, o Goiás tem 3 desfalques. É o Felipe Machado, o Lourenço e o Nicolas. Para esse jogo, o Goiás, na minha opinião, o Goiás tinha que jogar com 3 homens de meio de campo e 3 atacantes. Os 3 homens de meio de campo tem que ser o Lucas Rodrigues, o Baldori e o GG. E no ataque, o Anselmo Ramon, o Jean Carlos e o Pedrinho. Tinha que arriscar, tem que se. Como eu já disse, o Daniel Paulista tem que se reinventar. O treinador do Goiás tem que mostrar. Tem que mostrar que nos momentos mais difíceis ele tem que aparecer. E não pode ficar do jeito que está. Não está dando certo com 4 homens no meio de campo. Vamos jogar com 3 homens no meio de campo. E jogar com 3 atacantes. Com 2 jogadores de beirada. Pois é, pessoal. Então é isso. Eu quero, né, deixar aqui, falar aqui novamente com vocês. Eu tive que fazer uma cirurgia, por isso que eu fiquei tanto tempo afastado, né, sem postar vídeo, sem gravar. Mas agora nós estamos aqui novamente para falar das coisas do Goiás, das cores do Goiás. É muito bom, né? E quero te agradecer por você estar mesmo, né, quase um mês afastado, né, sem gravar nenhum vídeo. O nosso canal está crescendo, muita gente está se inscrevendo no nosso canal. Eu quero agradecer a você, viu? Muito obrigado e tchau, tchau.